Olá, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Que Deus lhe conceda graça, que Deus nos conceda sabedoria para permanecermos firmes na sua palavra. Hoje pela manhã, passei a meditar a respeito das nossas mensagens como os pregadores do Evangelho. Nós precisamos voltar ao Evangelho simples, ao Evangelho puro. Simples porque nós não precisamos complicar, dificultando o entendimento das pessoas naquilo que se refere à pregação do Evangelho. Querer falar linguagens difíceis, demonstrar conhecimento, porque isso afasta as pessoas de nós, afasta as pessoas do ambiente de ensino e do ambiente de culto. Não estou defendendo a ignorância, não estou defendendo a falta de conhecimento, mas o Evangelho precisa ser mais simplificado. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, nós precisamos sim de fazer, quem trabalha no Ministério da Palavra diretamente, talvez quem é só membro não tenha assim uma participação direta, talvez não compreenda, mas quem trabalha com o público, quem é obreiro, pelo menos um curso básico de teologia é muito bom, pois o avanço, o conhecimento das pessoas, o meio de pesquisa aumentou, então nós precisamos estar mais inteirados a respeito do conhecimento geral no que se trata da estrutura da Bíblia e sua mensagem. Então é bom, mas isso não significa que nós temos que nos tornar expositores de teologia e a sua parte crítica, seus textos difíceis, para impressionar pessoas. Eu não preciso pregar para impressionar os ouvintes. Preciso pregar a palavra como ela é. Sei que mesmo assim, algumas vezes vai ser um pouco difícil as pessoas entender certa particularidade das Sagradas Escrituras, mas, no entanto, eu sei que nós podemos simplificar na linguagem. Talvez nem sempre a simplificação da linguagem talvez não alcance todas as pessoas. Eu vim de um lugar, de um estado lá do Nordeste, lá da Bahia, nasci no mato, na roça, em que a linguagem mais simples aqui pode ser complicada para alguém entender lá. Assim como a forma de expressar lá pode ser difícil para alguém entender aqui. Mas nós podemos simplificar o Evangelho sem tanta complicação, pelo menos quando estamos numa mensagem pública. Estou falando de mensagem simples, mas nós precisamos também pregar uma mensagem pura. O que é isso? Que nas nossas pregações não tenha a motivação humana, as nossas próprias motivações. A minha motivação de pregar deve ser a vontade de Deus, o querer de Deus, o interesse de Deus, baseado nas necessidades das pessoas. No entanto, nós percebemos que muitas mensagens nossas são maliciosas. Elas não passam de indiretas, propositais, conscientes. Mensagens que ela tem por uma roupagem espiritual, mas que na essência ela é humana. Usamos a Bíblia como pretexto de pregar a palavra, mas na verdade estamos pregando a nossa própria palavra. Então nós precisamos transmitir as verdades de Deus e não a nossa. As verdades de Deus e não as verdades do nosso ministério. Eu preciso pegar o perfil de Cristo, pregar o perfil de Cristo e não pregar o meu próprio perfil humano ou ministerial. Então, nós percebemos que dentro desse contexto da pregação, muita motivação, as nossas mensagens são expressões, muitas vezes, daquilo que nós temos contra o outro dentro da igreja. Muitos cânticos nossos
eles refletem o conflito que está dentro do ministério, o conflito doutrinário, o conflito entre irmãos, a briga que tem entre pastores, ministérios e placas de igrejas diferentes. Muitas pregações são de empurrões, alguém empurrando ou alguém apontando para o outro. Ao invés de pregarmos contra o pecado das pessoas, nós estamos pregando contra as pessoas que pecam. Então está aí a diferença. O evangelho deve ser simplificado para que as pessoas entendam. Estou falando não é a essência da mensagem, mas a nossa linguagem, a nossa posição. E quando falo de mensagem pura, é que ela deva ser o reflexo da vontade de Deus para o pecador, para que as pessoas não venham pelos nossos motivos, elas venham pelos motivos de Deus. Ela venha porque a palavra alcançou seu coração, que a pessoa seja alcançada pela rede de Deus e não pelo anzol do pescador. Porque o anzol, ele lança uma isca que depois que o peixe é fisgado, nada será aquilo que ele pensava ser. O evangelho não deve ser uma mensagem que a pessoa vem e depois ela descobre que ela foi enganada, que a realidade é diferente do que lhe apresentou. Então o evangelho deve ser simples para que a pessoa entenda. E ele deve ser puro, deve ter as características de Cristo e não as características ministeriais e não as características humanas e principalmente a teologia particular do pregador. Estude, faça teologia, ore, busque a presença de Deus, tenha a unção do Espírito Santo, mas tome muito cuidado. Tem muita gente que tem muito conhecimento, muita gente que tem muita unção de Deus, mas a mensagem não tem valor nenhum. Isso mesmo, tantos que têm muito conhecimento, tantos que têm muito poder, muita unção, muita gente, o que eles falam não tem utilidade nenhuma para quem ouve, porque mesmo com tanto poder e autoridade, o que pregam só serve para si mesmo. O que prega é o reflexo da sua própria psicologia, da sua própria filosofia. E a mensagem da cruz, a mensagem bíblica, a mensagem pública, a mensagem de ensino deve ser o reflexo da vontade de Deus para com o ser humano. E não os meus anseios particulares. E não a vontade do meu ministério, a vontade da minha vida. Não, eu não devo pregar só porque eu vivo uma coisa e vou sair pregando. Eu devo pregar oração porque a Bíblia fala de oração, não porque eu oro. Eu devo falar que é bom ler a Bíblia, se consagrar, não porque supostamente eu leio e eu me consagro, mas porque a Bíblia nos diz que crescei na graça e no conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Daí sim eu posso usar até alguns argumentos próprios, dando o exemplo de que aquilo que eu preguei biblicamente já aconteceu comigo. Eu posso até usar isso, não tem nenhum problema, mas eu não posso fundamentar as minhas mensagens nas minhas próprias motivações ou experiência. Eu devo dar testemunho do que Deus fez na minha vida, mas não é o meu testemunho que é a pregação. O testemunho é um fato secundário, é a consequência da palavra de Deus em mim. Mas o que devo pregar não é a consequência do que Deus fez em mim. Não que seja errado ou proibido. Eu devo pregar a palavra. E eu posso citar o que Deus fez com a minha vida. Então, nós precisamos pregar uma mensagem simples, mesmo com conhecimento profundo, tá? Eu sou defensor do conhecimento profundo da Sagrada Escritura, que é outra coisa que está nos faltando bastante. A gente sabe muito teologicamente, a parte técnica da teologia, mas a essência da mensagem, dizer quem é Deus, quem é Cristo, a transmissão do que Deus é pouco. Nós pregamos muito a respeito de Deus, agora, a respeito do que Deus faz, agora. E aí Deus na sua essência, isso nós pregamos muito pouco. As nossas mensagens transmitem conhecimento da letra, mas pouco conhecimento da essência de Deus. Então Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo, envia para os seus amigos. Vamos pregar o evangelho simples e sem as nossas motivações. Não pregar desabafo, lavar roupa suja,
pregar o que o meu sistema acredita. Pregue apenas a Bíblia Sagrada no poder do Espírito Santo. Deus te abençoe, meu amado, minha amiga, meu irmão. Um abraço.